abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa noite, pessoal. Não sei se todos nos conhecem. Eu me chamo Patrícia, Alexandre, meu esposo, e a Bia, uma de nossas filhas. A mais pequenininha, a Maria, está no Kids, e nós temos 3 bebezinhos no céu intercedendo por nós. Vocês estão percebendo a falta de alguém? Acho que está faltando alguém aqui conosco. Uma presença ilustre, isso mesmo. Eu gostaria de 2 voluntários, 2 homens fortes, por favor. Aqui comigo, Rodrigo. Primeiro aqui. Mais um. Preciso de mais um que seja segurança, porque a presença é muito ilustre. Nosso domingo hoje é um domingo mariano. Então nós precisamos que vocês tragam a Nossa Senhora junto de nós, por favor. Vamos chamá-la cantando? Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso invocamos a voz. Envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. No dia de hoje, nós vamos meditar sobre as 7 palavras pronunciadas por Nossa Senhora. 7 palavras que estão registradas na Bíblia. Levanta a mão quem trouxe a Bíblia. Amados, não se vai para a batalha sem a nossa arma. Precisamos sempre trazer a Bíblia, estudar ela diariamente, porque é ela que vai nos fortalecendo. Ela traz a palavra de Deus para o nosso coração e vai fortalecendo a nossa vida, a nossa caminhada. Quem não trouxe, nós vamos ler as passagens. Então vocês não vão sair perdendo. Tá bom? 7 palavras foram pronunciadas por Nossa Senhora. As 3 primeiras palavras, não são as 3 primeiras, as 3 primeiras palavras foram para o arcanjo Gabriel. Depois nós tivemos 3 palavras direcionadas a Deus e uma palavra para os homens. Alguém aqui sabe quais são as 7? Não? Vamos começar então em ordem cronológica. As 3 que foram anunciadas, expressas para o arcanjo Gabriel. Logo que começou o plano da salvação, o arcanjo Gabriel
chegou até a Nossa Senhora e lhe fez um convite. Lhe anunciou que Nossa Senhora, a Virgem Maria, seria a mãe de Deus, a mãe do Messias. Em Lucas 1,34, Maria responde: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? Essa é uma pergunta que a Nossa Senhora logo veio na mente dela. Como ela, que tinha voto de virgindade, poderia conceber um filho? Como que poderia se conciliar as duas coisas? Cumpre notar que, devido a uma promessa profética de que o Messias nasceria de um descendente de Davi, as moças judias, que assim o eram, procuravam invariavelmente se casar para poderem vir a ser antepassadas do Messias. Maria Santíssima, a obra-prima saída das mãos de Deus, nas suas longas e sublimes meditações sobre a magnitude de Deus, tinha-se em conta algo que foi proferido por São Luís de Montfort. Cadê o tratado? Vocês conhecem o tratado A Santíssima Virgem? Tem esse modelo, tem o outro modelo. Quem é consagrado já leu o tratado. Na referência número 14, São Luís comenta: confesso com toda a igreja que Maria não é senão uma puríssima criatura saída das mãos do Altíssimo, mas comparada à sua majestade infinita, é a mais ínfima que um átomo, ou melhor, não é sequer um nada, pois só ele é aquele que é. Então a Nossa Senhora, nas suas meditações, quando ela pensava em Deus, ela se comparava e pensava assim: nossa, eu não sou nada. Olha o Deus que criou tudo, olha o que Ele fez. Quem sou eu? A mulher mais humilde, a mulher mais devota, a mulher mais pura, e se dedica com tanto amor e percebe que tão grande é o Senhor, desde sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem nunca teve necessidade da Santíssima Virgem pelo cumprimento de seus desígnios e manifestação da sua glória. Bastava-lhe querer para tudo fazer. Afinal, ele já havia criado o homem e a mulher. Mas mal sabia Nossa Senhora que Deus queria precisar de uma mulher pura, virgem, imaculada, livre do pecado original, para trazer o plano de salvação. Maria Santíssima, então, era muito humilde. E não há prova melhor disso do que essa renúncia dela. A renúncia, no caso, o voto dela de castidade. Não houve maior prêmio do que ser ela a escolhida por Deus. Em Lucas 1,38, no capítulo 1, versículo 38, nós vemos a resposta que a Nossa Senhora dá ao anjo Gabriel. Eis aqui a serva do Senhor. A Nossa Senhora, aquela que se achava humilhada, se coloca como serva, como escrava. E ainda complementa: faça-se em mim segundo a tua palavra. É tal profundidade essas duas palavras que Maria afirma ser a escrava de Deus na primeira frase, na primeira parte da frase, e na segunda ela age como escrava. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente pode pegar o catecismo. Todos conhecem o catecismo da Igreja Católica?
Sim, não. Tem alguém que não conhece? Levanta a mão, por favor. Não precisa ter vergonha. O Catecismo da Igreja Católica foi escrito por São João Paulo II, tá? E ele conta para nós, ele explica a doutrina da Igreja. Qualquer dúvida que venha a surgir por conta de alguma situação colocada, nós podemos esclarecer aqui. Então, nesses tempos que estamos vivendo, é importantíssimo que toda família tenha um catecismo. No capítulo 494, capítulo não, na referência 494, tem uma explicação sobre faça-se em mim segundo a tua palavra. Há um anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo. Maria recebeu com obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus seu consentimento, Maria tornou-se mãe de Jesus, ou seja, mãe de Deus. E abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem nenhum pecado a reativesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Tem algumas palavras aqui que chamam a atenção. Maria respondeu com obediência à fé. Vocês lembram por que nós não estamos no paraíso? Outra mulher do Antigo Testamento, Eva, desobedeceu a Deus. Então, Nossa Senhora Maria é a salvação, porque o que antes havia sido corrompido, através dela está sendo regenerado, está sendo reconstruído. A aliança que havia sido quebrada, através de Nossa Senhora, pelo seu Filho Jesus, Deus, está sendo reconstruída essa aliança. E a nossa salvação, assim, está sendo trazida, para nós. Com o fruto da sua humildade, da sua submissão, realiza então o sublime ato da encarnação. O Verbo se faz carne e habita entre nós. Vamos lá para aquele tempo, então. No tempo de Nossa Senhora, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Lá naquele tempo, uma menina, por volta dos seus 12, 14, 16 anos, tá? Que se encontrasse grávida, ou não necessariamente uma menina, uma mulher, que se encontrasse grávida e que não fosse do marido, o que acontecia com ela? Alguém sabe? Ela era apedrejada, tá? Até a morte. Muito bem lembrado. Nossa Senhora, a confiança dela em Deus era tão grande que isso não trouxe angústia para ela, porque ela confiava em Deus. Se Deus era possível fecundá-la pelo Espírito Santo, proteger ela, com certeza. Então essa preocupação nem passou na cabeça de Nossa Senhora. A confiança dela era enorme, era imensa. E no final do anúncio do anjo, o anjo Gabriel ainda fala assim, e lembra aquela sua prima de idade, né? Pois então, ela está no 6º mês de gestação. E a prima Isabel, ela morava numa cidade, a judia,
que ficava aproximadamente uns 10 quilômetros da onde a Nossa Senhora estava, num terreno montanhoso. A Nossa Senhora nem titubeia, ela se coloca a serviço. Então ela se coloca a serviço de Deus, ela diz que ela é escrava do Senhor, e ela se coloca também a serviço aqui na terra, porque ela vai correndo em direção à sua prima Isabel. Para comemorar? Não. Para ser escrava de Isabel, para ajudar elas no serviço doméstico. Afinal, pensem, 2 idosos gestando, alguém precisava limpar a casa, alguém precisava cozinhar, e a Nossa Senhora, sabendo disso, se coloca a serviço. No encontro da Nossa Senhora com a sua prima Isabel, a sua prima Isabel, ao contrário, obrigada. A sua prima Isabel, ungida pelo Espírito Santo, porque vamos imaginar, Nossa Senhora recém havia sido fecundada pelo Espírito Santo. Então ela não tinha barriga aparecendo. E quando ela encontra a sua prima, o que a sua prima fala? Está todo mundo prestando atenção? Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então aqui nesse momento, João Batista está sendo ungido pelo Espírito Santo. E Isabel exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Então Isabel está proclamando aqui: Nossa Senhora é mãe de Deus. Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Nossa Senhora, tendo escutado isso de sua prima, ela pronuncia a sua terceira palavra a Deus. Mas ela não estava conversando com Isabel? Sim. Mas nesse momento ela retorna a exclamação de Isabel. Ela retorna glorificando a Deus. E exclama o canto mais lindo que já se pode ter ouvido, que foi o Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão de bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com seus braços, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou-os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometera a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Então Nossa Senhora exalta a Deus nesse cântico. Ela responde a Isabel exaltando a Deus, que nada foi feito por ela, tudo foi feito por Deus. Dizem vários comentaristas e exegetas que essa palavra, ou melhor, esse hino, ele foi cantado conforme era hábito entre os hebreus.
Outro aspecto do Magnífica é como, embora com claro intuito de restituir a Deus tudo o que nela fizeram, fica claro a grandeza da Nossa Senhora, a humildade dela. E diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez a mim grandes coisas e ainda manifestou o poder do seu braço. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. Quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho. Primeiro ostensório do Senhor. Amados, nessa canção a gente consegue ter exatamente o que foi essa primeira etapa. Então a Nossa Senhora foi a primeira que comungou Jesus, foi a primeira que esteve junto com Deus, que recebeu Deus. Ela recebeu Jesus primeiro em seu coração, depois em seu ventre e trouxe até nós. Foi a primeira que anunciou. Ela gerou na fé o profeta que nasceu de Isabel, porque através dela, do sim dela, com Jesus, o Espírito Santo ungiu João Batista. Foi através dela que aconteceu a primeira adoração, que os magos, quando chegaram para entregar os presentes dignos de rei, do Messias, fizeram ali a primeira adoração. Eles acreditaram na estrela que veio. Muitos viram a estrela, mas somente eles acreditaram e foram até onde estava Jesus. Nossa Senhora, ela é capela do Santíssimo. Nossa Senhora é a arca da salvação. Se lá no Antigo Testamento teve a arca de Noé, que trouxe a salvação para os animais, para os seres humanos, a Nossa Senhora foi a arca do Novo Testamento, que através dela trouxe Jesus para nos salvar. E ela traz e aponta para nós Jesus. Ela aponta para nós. Tudo o que ela faz é mostrar
mostrando para nós quem nós devemos seguir, qual é o nosso caminho. Ela anuncia, então, ela gera, ela expõe em adoração, ela guarda Jesus. E seguindo, então, nas palavras da Nossa Senhora, ela traz também uma segunda frase para Deus. Na sequência, então, Jesus cresce, né, em sabedoria, graça, e acontece que eles seguem, né, os preceitos, os mandamentos. E um belo dia, voltando de uma peregrinação, passado-se aproximadamente um dia e meio, mais ou menos, Nossa Senhora e São José percebem que Jesus não está com eles. Para entender essa passagem, é preciso a gente entender como que era a cultura daquela época. Eles iam em caravanas, tá? E essas caravanas, elas eram divididas assim: os homens iam na frente, abrindo o caminho, tá? Protegendo, né? Verificando se tem algum perigo. As crianças iam no meio, normalmente. Às vezes com o pai, às vezes com a mãe, mas ficavam mais pelo meio. E as mulheres atrás, aguardando, né, os filhos. Então, assim, elas eram protegidas pela caravana dos homens que iam na frente. Então, transcorridos aproximadamente um dia e meio, eles param, as caravanas param e se encontram, montam um acampamento. E daí, nesse acampamento, Nossa Senhora e São José percebem que Jesus não estava nem com ela, nem com ele e nem com as crianças. Um pensava que estava com o outro. Quando eles se reúnem, eles: cadê Jesus? Procuram na caravana, né? E não encontram. Mais do que rapidamente, eles retornam. Somente os dois, à procura de Jesus. Se a gente voltar um pouquinho, quando Jesus foi apresentado no templo, Nossa Senhora recebeu uma profecia de Simeão. Alguém lembra qual foi essa profecia? Uma espada vai transpassar. Uma espada de dor transpassaria a alma de Nossa Senhora, o coração de Nossa Senhora. E quando acontece isso, a Nossa Senhora percebe que pode ser, será que esse momento? Porque não foi dito que momento que seria. E aí a preocupação é imensa, né? Onde está? E saem correndo, né, angustiados, e vão ao encontro de Jesus e encontram Jesus no templo junto com os doutores da lei. Eis que lá, em Lucas capítulo 2, 48, a Nossa Senhora proclama para Jesus: Filho, por que agiste assim conosco? Ora, teu pai e eu andávamos angustiados à sua procura. Nossa Senhora sabia que Jesus era Deus e que não faria nada indigno. Mas ela não entendia, na humildade dela, onde será que eu errei? Jesus responde para Nossa Senhora e diz: eis que estava, né, fazendo as coisas de meu pai. Nossa Senhora guarda no coração e os três retornam para sua casa. Passado mais alguns tempos, Jesus, Nossa Senhora, vão até um matrimônio. E nesse matrimônio, o que acontece? Nossa Senhora está lá, Jesus também, e ela percebe que percebe uma coisa, mas daí ela vai ao encontro de Jesus e diz para Jesus: eles não têm mais vinho.
que a Nossa Senhora quer dizer com isso? Jesus exclama para ela: ainda não chegou a minha hora. E ele entendeu qual que era o recado da Nossa Senhora para ele. Que a Nossa Senhora sabia que ele poderia transformar, né, a água em vinho. Naquela época, também é importante voltar lá, os casamentos eles duravam cerca de 1 semana. E faltar vinho num casamento significava, era uma má profecia, né, uma má, vamos dizer assim, situação, que aquele casal não teria felicidade, porque o vinho é sinônimo de alegria. Então era importante que não se faltasse o vinho. Nossa Senhora, percebendo isso, avisa Jesus. Jesus diz: ainda não chegou a minha hora. E a Nossa Senhora, ungida pelo Espírito Santo, sabe que sim, chegou a hora de Jesus. E ela se dirige, então, à 7ª palavra para nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Dirige-se para os servos, né, que estavam lá. Fazei tudo o que ele vos disser. Que ele vos disser. Os servos fazem conforme Jesus pede e a água é transformada em vinho. Ali estava se antecipando, então, segundo Jesus, o plano da salvação. Ali foi o primeiro milagre público de Deus para nós. Nossa Senhora, então, quando ela se refere para os servos, ela se refere para nós. Para mim, para você, para você, para você, para cada um de nós. Fazei tudo que Ele vos disser. E aqui está a importância dessa última palavra de Nossa Senhora, porque ela aponta o caminho de Jesus. Caná, ainda me lembro o dia que te obedeci, realizei cada momento foi por ti, tua vontade eu já não posso negar. Também me lembro o dia que te obedeci, intercedendo pelo povo junto a ti. Minha vontade e tua vontade são uma só. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe que tudo se faz. E toda a tua água será vinho melhor. Quando a gente para nessa música, a gente percebe o que Jesus está falando para nós. Ela é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus. Só que ela intercede por nós. E é importante que a gente peça à mãe para que Jesus venha nos atender, para que o Filho possa responder às nossas súplicas. Alguém aqui conhece Santa Catarina de Labouré? Não? Qual foi a Nossa Senhora que veio anunciar para ela? Nossa Senhora das Graças. E a Nossa Senhora das Graças, quando apareceu para Santa Catarina, ela apareceu nessa posição. Apareceu nessa posição assim.
das mãos de cada dedo saíam raios luminosos. Só que em alguns raios eles eram meio apagados. E chamou muita atenção de Santa Catarina isso. E ela pergunta: mas mãe, o que são esses raios apagados? E a Nossa Senhora responde: são os pedidos, as graças que eu poderia dar e que não me são pedidas. Então a Nossa Senhora, ela está aqui como Mãe de Deus e como Mãe nossa, intercessora nossa. Mas para que ela derrame graça sobre nós, nós precisamos pedir. Por quê? Nós precisamos ter o ato de humildade e pedir, para que ela possa nos dar. Para isso é necessário ter um relacionamento com a Mãe. E eu não sei se vocês sabem, mas existe uma solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Alguém sabe qual é o dia que a gente comemora Santa Maria, Mãe de Deus? Alguém? Bom, vamos mudar a pergunta. Alguém comemorou Santa Maria, Mãe de Deus? Quem esteve aqui na adoração? Santa Maria, Mãe de Deus, é comemorada no 1º de janeiro, com solenidade em categoria litúrgica máxima. A festa mariana, ela encontra um marco litúrgico mais adequado no tempo do Natal do Senhor. E, ao mesmo tempo, todos os católicos começam o ano pedindo o amparo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, ou deveriam pedir. Então, sempre, na entrada do ano, nós devemos buscar participar dessa solenidade que é tão importante para cada um de nós. Nossa Senhora, então, trouxe 7 palavras. Mas ela não para, ela está frequentemente nos alertando e nos chamando para a conversão. Ao terço diário, ela nos chama, quando ela apareceu em Fátima para os 3 pastorzinhos. E para estes tempos, é importantíssimo que escutemos o que ela tem nos ensinar. Ainda em janeiro, a gente tem uma comemoração, esse ano, de 160 anos de uma ferramenta poderosa que a Nossa Senhora, até inclusive mais de 100 anos depois do tratado ser escrito, que o tratado foi em torno de 1700. Em 1864, então, um padre francês, ele teve uma revelação divina. E nessa revelação, Nossa Senhora apresentou para ele uma ferramenta bastante poderosa, que pode ser usada inclusive nos dias de hoje, obviamente. E naquela visão, em 13 de janeiro, o padre Luiz Eduardo Sestac, ele viu vários demônios soltos e fazendo aquela confusão que a gente às vezes passa, a gente conhece desse mundo, E logo, imediatamente depois, ele já viu a Virgem Maria. E nessa visão, ele comentou com a Virgem Maria por que ela não enviava os anjos dela, toda a força celeste, para vamos dizer assim, eliminar eles ou levar eles para o inferno. E ela falou não. Essa oração é uma condição estabelecida pelo próprio Deus para obter esta graça. Então, nesse momento, ainda o Espírito Santo ungiu este padre que teve a humildade e pediu. E como que nós podemos fazer isso? Como que eu posso fazer isso para que a gente possa combater esse mal? Então, a gente vai passar essa oração para que a gente possa rezar rapidamente, todos juntos. E nesse momento, inclusive, que ele escreveu essa oração, ele recebeu diretamente da Virgem Maria, o bispo Monsenhor Lacroix, que era o bispo de Bayonne, se dignou a aprová-la e imediatamente imprimiram 500.000 cópias que foram espalhadas
em todas as regiões. E esta oração ainda no século passado, no século XX, em 1908, ela foi evangelizada pelo Papa São Pio X no dia 8 de julho. E recomenda-se que a gente decore ela para rezar nos momentos de batalha espiritual. Todos pegaram uma cópia, é uma oração curta, né? Muitos de vocês já conhecem, quem conhece pratica. É uma oração muito forte, né? Deixa eu salientar aqui, essa é uma oração para os tempos atuais, né? Foi revelada, né, para o bem-aventurado Padre Luiz há 160 anos atrás. E se a gente parar para refletir um pouquinho, 160 é múltiplo de 40. Toda vez que aparece 40 anos na Bíblia, são marcos temporais, né? São marcos de transformação. Então, é importante que nós executemos o que a Nossa Senhora nos orientou, que é rezá-la todos os dias. Para quê mesmo? Para mobilizar as forças celestes em favor dos céus, né? e nos defender. Então eu convido a todos para nós rezarmos juntos essa oração. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? A mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. No próximo mês, no encontro do Domingo Mariano, nós continuaremos com uma mensagem de Nossa Senhora para cada um de nós. Peço que vocês tragam essa oração para nós nos fortalecermos em batalha.